Mais um episódio se passou em The Blacklist, já estamos no 5º da 8ª temporada. Eu assisti esse episódio e vim aqui comentar um pouquinho com vocês de tudo que eu achei e o que a gente pode esperar para os próximos episódios também. Tentar analisar algumas coisas que apareceram, mano, as coisas estão se desenrolando muito legal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e vim aqui comentar um pouquinho com vocês sobre o 5º episódio da 8ª temporada de The Blacklist, que, lembrando, só está passando nos Estados Unidos. No Brasil, quem transmite por aqui é a AXN, que é um canal da TV fechada, e a Netflix, e não tem data para chegar ainda em nenhuma dessas duas plataformas. Então já respondo isso aqui para vocês. E preciso começar esse vídeo também sempre avisando que se eu vou falar do 5º episódio, então vai ter spoilers sobre esse episódio. Então se você ainda não assistiu e não gosta de spoilers, toma cuidado com esse vídeo. Então já se inscreve aqui embaixo, desce um pouquinho, clica no inscrever-se, esse botãozinho vermelho, porque você não é um fã completo de The Blacklist se você não é inscrito por aqui, porque tem vídeo toda semana, toda quarta-feira eu tô analisando os episódios da 8ª temporada e já tiveram vários outros vídeos sobre a série também e vai continuar tendo por muito tempo. Então se você é fã da série, se inscreve, deixa o like e compartilha esse vídeo com todo mundo. Esse episódio aí a gente deu mais um passo nessa guerra que vai ser o plot principal dessa 8ª temporada, nessa guerra entre a Elizabeth Keen e o Raymond Reddington. A Elizabeth Keen tá querendo se vingar pela morte da Catarina, que eu já falei pra vocês que é uma motivação fraca e que eu não gosto disso, mas, como eu disse no vídeo passado, eu tô tentando deixar um pouquinho isso de lado pra analisar a história que a gente tá tendo. E o que a Elizabeth Keen fez dessa vez? Ela roubou um pendrive de um cofre que pertencia ao Raymond Reddington, que tem alguns segredos, alguma coisa que ele queria esconder. Ele mesmo disse que era um pendrive muito valioso pra ele, e a Elizabeth Keen, não sei como ela sabia dessa informação, mas ela soube, foi atrás, contratou um grupo ali de assalto a banco pra conseguir pegar esse pendrive para ela. Eles quase conseguiram recuperar, mas não deu certo, e a Elizabeth Keen acabou conseguindo colocar as mãos neste pendrive. Mas apesar de tudo que aconteceu, ela nem apareceu nesse episódio, né? A gente só ouviu falar um dos codinomes que ela usa ali e algumas pessoas que trabalhavam para ela organizando todo esse esquema, mas ela em si não apareceu, então a gente não sabe aonde ela está e o que ela está tramando de verdade. Sobre o pendrive, a gente teve umas informações ali no final do episódio, mas mais pro finalzinho do vídeo eu falo sobre isso. Esse episódio também marca aqui nessa 8ª temporada a volta dos episódios semanais, dos casos semanais que a gente tinha referentes à lista negra do Reddington. Dessa vez, a força-tarefa do FBI, eles foram atrás de um grupo de pessoas que são especialistas em roubar bancos que tem alguma coisa lá guardada de criminosos, porque os criminosos não iam reportar o roubo, já que eles são criminosos, né? Então não tem uma investigação e tem um grupo especializado para isso, que o próprio Reddington disse, eu já conhecia, mas eles nunca mexeram comigo, eu nunca mexi com eles. Só que agora eles roubaram uma coisa minha, então a gente precisa ir atrás deles, porque eles estão mancomunados ali com a Elizabeth Keen e talvez seja a nossa melhor chance de chegar até ela. E foi exatamente o que a equipe da FBI fez, né? Foi atrás da mulher principal, que era filha de um assaltante de roubo de banco lá da década de 90, e ela conseguiu as skills ali do pai dela, e junto com outras duas pessoas ela conseguiu roubar esse pendrive do Reddington. O FBI encontrou ela, foi até lá e conseguiu tentar escutar um pouquinho do plano ali que eles estavam tramando. E aí foi um negócio muito legal, porque, mano, o Aran, ele é muito foda, né? Ele tinha todo um equipamento ali que tava usando, mas por algum motivo tava dando interferência, que foi só uma desculpa de roteiro, porque não tinha nada que fizesse uma interferência ali, mas ok. E aí ele saiu e, mano, o Aran é sensacional, né? Ele fingindo ser uma outra pessoa, ele consegue improvisar ali na hora, pedir ajuda das pessoas ali, colocar uma escuta ali embaixo da mesa pra saber que eles estavam conversando e tal. E ainda depois continua lá, mandando mensagem de texto e falando, ó, tá dando certo aí, tá, não sei o que. Muito engraçado, muito bom. E eu acho que ele é um dos melhores personagens dessa 8ª temporada, porque ele tá fazendo perguntas que eu não sei vocês, mas eu estou me fazendo também, e eu acho que todos eles deveriam estar se fazendo, mas o Aran, ele fala em voz alta. Que é o quê, né? A primeira pergunta que ele fez ali, por que a gente ainda tá chamando ela de agente Keen, né? Por que a gente tá fazendo isso? Ela não é mais uma agente, agora ela é uma procurada do FBI. Ela tá planejando a morte de uma outra pessoa, ela não pode ser uma agente do FBI, a gente tá indo atrás dela, então por que a gente ainda chama ela de agente Keen? Você precisa se referir a ela como Elizabeth, né? Que é o modo certo ali de fazer isso. E ao decorrer do episódio também ele fez uma outra pergunta muito pertinente, que ele falou, e se a gente chegar até a Elizabeth Keen, o que a gente vai fazer? E ninguém sabe responder, porque vai fazer o que? Vai prender ela? Vai ajudar? Vai deixar ela ser solta de novo, sabe? Vai deixar ela continuar, porque eles querem impedir que ela mate alguém, mais por ela do que pelo Reddington, né? Mas o Reddington, querendo ou não, ele é uma boa fonte de informações para continuar prendendo criminosos, então não é interessante para a força-tarefa que o Raymond Reddington morra. Ao mesmo tempo, é claro que eles querem salvar a Liz de cometer uma coisa que ela vai se arrepender e vai se afundar ainda mais na escuridão que ela tem dentro dela. Então, para o bem de todo mundo, é importante que a Elizabeth Keen não alcance o sucesso nesse plano que ela tá tendo. Mas a gente já viu aí que vai ser bem difícil pegar ela, porque ela é muito cautelosa,
corajosa. Como eu falei nas outras vezes também, ela é muito inteligente e ela conhece muito bem o Regiton e foi treinada por ele. Então, assim, se tornou uma adversária muito complicada pro Raymond Regiton enfrentar nessa temporada. Outra coisa que a gente teve aí nesse episódio também foi um leve desentendimento ali entre o Harold Cooper e o Raymond Regiton, porque eles estavam descobrindo informações, eles estavam tentando se ajudar. O Regiton não queria isso, mas o Harold pediu a colaboração deles ali para conseguir encontrar aquele grupo de roubo a banco mais rápido. Só que quando o Harold encontrou, ele não passou a informação pro Regiton, o Regiton ficou puto, e aí o Regiton também tinha informação e não passou pro Harold só de raiva. Ele sempre fez isso, né? Ele até comentou isso nesse episódio também. De mim é esperado que eu faça essas coisas, que eu traia você, que eu não te dê informações, porque eu faço isso desde sempre. Agora, você não fazer isso comigo é muito mais surpreendente, então somos mais parecidos do que você parece. Não foi essas palavras que ele usou, mas foi algo nessa linha. Mas a gente já vê que o Harold Cooper não tá 100% do lado do Regiton, não. E como eu disse alguns episódios atrás também, eu imaginei que ele ia ficar mais pro lado da Elizabeth King do que pro Raymond Regiton. Do mesmo jeito que o Wrestler também tá pendendo mais pro lado da Elizabeth King. Já o Aran, eu sinto que ele tá um pouquinho mais pendendo ali pro Regiton, que ele continua chamando de Mr. Regiton o tempo todo, e eu acho que ele tá mais pendendo pra ajudar o Regiton também, porque ali está traindo muito eles, e isso, eu tô percebendo que o Aran, ele se sentiu usado, ele não gosta de se sentir assim, não gosta de ter cedido as coisas pra Elizabeth King no episódio passado, então isso tá trazendo um ressentimento ali nele que não vai apoiar a Elizabeth King, que se ele tiver a oportunidade ele vai sim prender ela, a não ser que ele receba ordens do contrário. Mas esse episódio em si foi basicamente isso, né? Não teve tanta coisa assim, do mesmo jeito que os próximos episódios também não terão tantas informações, porque, né, eles precisam render aí 22 episódios. Quando chegar ali pro 12, 13, que é o meio da temporada, vai ter uma coisa muito grande, depois vai cair de novo, vai ficar episódios mornos até o 20º, 19º, 20º episódio, pra chegar no fim da temporada com um ápice de novo. Então a gente precisa se acostumar com isso, que nem todo episódio vai ter tanta coisa assim. Mas, especificamente nesse episódio, tivemos uma nova informação no finalzinho, porque a Elizabeth King levou esse pendrive do Regiton até o Harold Cooper para que ele pudesse acessar uma pasta de arquivos ali que estava criptografada, que precisava de uma senha. E aí é que tá, porque apareceu um monte de negócio de códigos ali e de repente abriu uma tela de login com umas letras ali, uns caracteres muito estranhos, que pra gente não é familiar porque é de um outro idioma. Eu acho que ficou meio óbvio, meio implícito que aqueles caracteres são do idioma russo, né, porque é o outro país envolvido em toda essa história, que é Estados Unidos e Rússia, e aí eu peguei essa imagem, fui atrás para tentar traduzir, pra gente especular um pouquinho o que seria isso. Essa foi a tela que apareceu lá na série, e aí eu traduzi do sentido literal, todas essas palavras que tá aparecendo pra vocês, e ficou assim, do jeito que tá aparecendo pra vocês agora: importância especial necessária, acesso apropriado, e pedindo uma senha. Basicamente está dizendo que requer autorização especial. Requer uma pessoa que tenha um nível de segurança muito alto, muito especial, para acessar esse arquivo, ou essa pasta de arquivos que o Harold Cooper está tentando acessar ali, daquele pendrive do Raymond Regiton. E se vocês repararem, nessa mesma imagem tem um brasão atrás, que tem um desenho ali meio que de um pássaro, não sei se seria uma águia, mas com duas cabeças, que parece ser meio que uma cabeça de cobra, com umas linguinhas para fora e tal, e com alguns dizeres em volta. Esse brasão no meio desse desenho tá muito parecido com um serviço de armas ali da Rússia, que é esse desenho aqui, esse brasão tá muito parecido, tem bastante semelhança, mas eu encontrei essa outra imagem também que tem esses mesmos dizeres em volta, também em russo, obviamente, que de novo eu traduzi literal pelo Google Tradutor e deu ali que é o Serviço Federal de Segurança, que tem uma ligação ali com o serviço da Rússia também, do governo russo. Ou seja, a gente sabe que são informações que têm a ver com o governo russo. Eu não consegui encontrar uma ligação direta à KGB, por exemplo, porque a KGB é uma coisa antiga, uma coisa da União Soviética, que na teoria não existe mais hoje em dia, mas pode ter umas pessoas por trás ali, eu falei disso no vídeo do episódio passado também. Só que mesmo assim a gente já sabe então que esse pendrive do Regiton, que foi roubado pela Elizabeth King, que foi parar nas mãos do Harold Cooper, tem informações russas e estão protegidas por um acesso russo também. Por que o Raymond Regiton tem esse pendrive? O que tem nesse pendrive? Porque eu não entendi o Harold Cooper. Ele abriu o pendrive, tinha um monte de pasta lá para ele poder abrir. E ele foi descendo e encontrou uma pasta especial. Eu achei muito conveniente. Porque se eu pego um pendrive desse, que eu sei que veio da Elizabeth King, que eu sei que pertence ao Raymond Regiton, assim que eu abrisse, que eu visse que tinha um monte de pasta, eu ia tentar abrir pasta por pasta. Ele não tentou. Ele foi descendo e já foi em uma que tava com uma colorida ali meio especial. Algo que eu particularmente não faria. Eu ia tentar abrir uma por uma mesmo. Não sei se as outras estavam protegidas, porque como tinha uma especial, acho que só essa que precisava de senha. As outras daria para abrir. Então por que tinha as outras pastas? Essa é a primeira pergunta. E o que tem nessa pasta protegida, que é a pergunta mais importante aqui do final desse vídeo, do final do episódio. Eu cheguei a pensar
será que não tem alguma coisa a ver com a identidade do agente N13, né? Que toda aquela história, que a gente já tá conversando sobre isso, que eu já fiz algumas especulações sobre isso também, vou deixar o link aqui no card se você ainda não viu, mas eu não sei se é isso não, porque o agente N13 era da época da KGB, e eu acho que o Registon não guardaria isso. Tudo bem que não foi uma forma tão fácil, né? Tava num pendrive dentro de um cofre que, na teoria, ninguém saberia da existência. Não sei como que Elizabeth Kim ficou sabendo disso. Mas, enfim, ela achou, pode ser isso, mas eu ainda acho que não é. Eu acho que tem a ver com informações do governo russo, que ele usa isso, de repente, para ter uma certa aliança na Rússia, sobre aquele cara que ele foi conversar no final do episódio passado também. Então, não sei, mas pode ser alguma coisa relacionada ao agente N13 também. Vamos ter que esperar um pouquinho para poder descobrir. O que vocês acham que tem nesse arquivo, nessa pasta protegida no pendrive do Raymond Registon? Deixa aqui nos comentários, me conta também o que você achou desse episódio. Eu sei que tá todo mundo ainda com raiva da Liz, que a gente não tá do lado dela, beleza, tem muita gente que ainda tá, mas eu tô do lado do Raymond Registon, vou continuar torcendo por ele, só que tá sendo interessante ver como que ela vai destruindo aos poucos o Registon por conhecer ele tão bem, que foi um dos erros dele, abrir tanto as portas da vida dele pra alguém que no futuro ia acabar traindo ele. Vamos ver se ela vai conseguir dar mais trabalho do que a Mr. Kaplan, lá na quarta temporada, né, mais ou menos, foi tudo aquelas coisas que ela fez. Pelo menos até aqui, a Elizabeth Kim tem se mostrado uma grande e difícil adversária, que o pior de tudo, o Raymond Registon não quer matar, não quer ela presa, só quer que ela continue fazendo o que ela tá fazendo. Então acho que faz tudo parte de um plano dele, de alguma forma, assim como o Demi perguntou também no episódio passado. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar um pouquinho sobre o episódio por aqui, e não esquece de sair do vídeo, se inscrever aqui no canal, deixa outros vídeos que eu vou deixar desse lado. Aqui em cima tem uma playlist com vários vídeos de The Blacklist, aqui embaixo tem eu falando um pouquinho mais sobre esse agente N13, o que é e quem eu acho que é, e tem uns links aqui na descrição desse vídeo também das minhas redes sociais, me segue por lá também no Twitter e no Instagram. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, nos vemos na quarta-feira que vem, até a próxima, valeu!